Olá, estudantes! Tudo bem com vocês, segundos e terceiros anos? Eu espero que sim! E já estão prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Já estão? Então vamos começar? Vamos organizar o espaço onde vamos estudar. Vamos lá? E vamos também selecionar os nossos materiais. O caderno, que você já está fazendo as nossas atividades, ou mesmo uma folha. Também separe seu lápis de escrever, seu apontador, borracha e lápis coloridos. Certo, crianças? Agora, também é importante lembrar que vocês têm um espaço para apoiar na hora da escrita. Pode ser uma mesa, uma caixa firme ou mesmo um livro. Tudo bem? Agora a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês anotarem também a data de hoje e o número da nossa aula. Aula de número 27. E eu já volto. Tudo pronto? Conseguiram se organizar? Bom, se está tudo pronto, vamos começar? Vamos lá? E nesse início eu compartilho com vocês uma atividade. Olhem só a atividade da Ana Júlia. A Ana Júlia, que estuda na Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, compartilhou o seu meio de transporte. Olha só como ela foi criativa e fez até 2 meios de transporte. Parabéns, Ana Júlia! Fiquei muito feliz. E agora, vamos fazer a revisão da aula anterior? Vamos lá? Da nossa aula de número 26? Vamos nos lembrar que estudamos na aula 26 sobre os povos e comunidades tradicionais. Falamos um pouco mais do povo, olhem lá, quilombola, dos extrativistas e também dos ribeirinhos. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns slides? Falamos, por exemplo, da população quilombola, da sua cultura e algumas características. A professora apresentou para vocês um mapa que mostra a distribuição de terras quilombolas, já tituladas e outras em processo de titulação pelo INCRA. Observem que até no estado do Paraná nós temos terras quilombolas e população quilombola vivendo aqui. Na sequência, vimos também a história da dona Landina, que mora num quilombo, o Maria Joaquina, na região do Rio de Janeiro. Também falamos um pouquinho sobre as atividades desenvolvidas pelos quilombos e ali ao lado uma foto mostrando uma agricultura, uma roça de subsistência. Certo, crianças? Vimos também a lenda das abaiomis, contadas pela Aiô. Olhem só para nos recordarmos. Muito bem. Na sequência, falamos das comunidades extrativas ou extrativistas. Vocês se lembram? Falamos que, por exemplo, esta atividade tão comum no nosso país, coleta
Produtos animais, vegetais e minerais também são as atividades extrativas. Aqui um exemplo da extração do açaí. Observaram? Aqui nós temos também a apresentação da extração da castanha do Brasil e ao lado a extração do látex, certo? Depois falamos também de comunidades ribeirinhas. Olhem só esta imagem. Os ribeirinhos são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de subsistência, entre outras, como nós veremos na sequência. Então, o rio tem um papel fundamental na vida dos ribeirinhos, certo, crianças? Depois, nós também conhecemos a história de alguns ribeirinhos que vivem nas margens do Rio São Francisco. Vamos nos lembrar? Vamos lá! Aqui o título da reportagem que dizia o seguinte: profissões ribeirinhas ainda resistem no São Francisco. Então, a matéria do IBGE conta um pouco sobre as populações ribeirinhas que vivem às margens do São Francisco. Vamos observar novamente o mapa do Brasil, onde eu destaco o Rio São Francisco. Aqui novamente, mais aproximado, o Rio São Francisco. Comentei na aula passada que o Rio São Francisco é o maior rio que nasce e deságua em terras brasileiras, certo? Porque o Rio Amazonas, que é um grande rio brasileiro também, ele nasce em terras fora do nosso país, certo? Vamos então observar esta história? Vamos lá! No mapa também eu destaquei, observem ali que a professora contornou em vermelho. Observaram? Vou contornar novamente. Esta é a região onde moram os personagens desta reportagem. Vamos acompanhar? Vamos lá. Aqui, o seu Celestino. Vocês se lembram que ele é um pescador aposentado e comenta o quanto o rio tem sofrido com a construção de barragens, né? O quanto está difícil pescar na região atualmente. E ele viveu uma época de fartura do Rio São Francisco e fala, né, com certa tristeza o que está acontecendo na região. Na sequência, também conhecemos a história do senhor Luiz Gonzaga, do município de Telhas, Sergipe, que planta arroz às margens do Rio São Francisco e comentou também que antigamente ele conseguia produzir muito mais arroz do que nos dias de hoje. Depois, também vimos a história do ceramista Isaac Soares, que fala que, por exemplo, no Rio São Francisco não acontecem enchentes importantes há mais de 14 anos e comenta o quanto isso é importante para que ele tenha o barro, a argila, que é matéria-prima do seu trabalho. Certo, crianças? Quantas histórias! Na sequência, assistimos um vídeo sobre os povos do Cerrado, feito pela Comissão Pastoral da Terra. Um vídeo bastante interessante que apresentou comunidades e povos tradicionais que habitam o nosso cerrado. Hoje nós vamos retomar um pouquinho mais este vídeo, certo? Agora, vamos nos lembrar também que realizamos uma atividade de caça-palavras, olhem lá. Nós buscamos em nosso caça-palavras o nome dos povos e comunidades tradicionais que conversamos ao longo das aulas, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas. Vocês se lembram deste desafio? Fizemos juntos, certo? Muito bem! E depois eu pedi para você fazer um registro, anotando o nome desses povos aí no seu caderno. Você anotou? Tudo certinho? Muito bem, crianças! Agora, vamos ao conteúdo da aula de hoje? Vamos lá? Porque hoje vamos continuar falando sobre povos e comunidades tradicionais. E vamos começar lembrando um pouquinho sobre o vídeo conversado, assistido por nós na aula passada, certo? Neste vídeo que retrata os povos e comunidades tradicionais do Cerrado. Vamos nos lembrar onde está o Cerrado mesmo? Vocês se lembram deste mapa? Que nós realizamos a leitura dele na aula passada. Observamos a vasta extensão do Cerrado em nosso território. Olhem lá, em amarelo. Este é o segundo maior bioma do Brasil e também da América do Sul. Vejam bem, perde apenas para o bioma da Amazônia, em verde ali. Então, uma área rica em biodiversidade, certo? E no vídeo,
Vocês se lembram que foi destacado os povos que vivem nesta região? Vocês se lembram? Vamos nos lembrar aqui juntos? Olhem só, alguns dos povos que foram comentados no vídeo que habitam o cerrado são as quebradeiras de coco, os camponeses, indígenas, quilombolas e gerazeiros. Vocês se lembram, crianças? Vamos então seguir. O que estes povos têm em comum? Será que esses povos têm alguma coisa em comum? Vamos pensar? Vamos lá. Eles têm em comum o quê? A professora destacou aqui alguns itens. Habitam o cerrado. E o que mais? Possuem uma relação direta com a natureza. São donos de saberes tradicionais. São guardiões da biodiversidade. E também transmitem seus saberes de geração em geração. Observem aqui comigo o próximo slide. Olhem a região que eles habitam. Ao longo do vídeo, vocês puderam perceber as paisagens do cerrado. Eu trago aqui algumas fotos para a gente lembrar um pouquinho como que é essa vegetação, essa característica. Olhem só, habitam o cerrado. Observem algumas características do cerrado ali pelas imagens das árvores. Estão observando? Então, muito bem, habitam um espaço em comum. E outra coisa, possuem uma relação direta com a natureza. Esses povos de comunidades tradicionais, eles têm uma relação direta com a natureza. Estão atentos aos ciclos naturais para desenvolverem a sua cultura, a sua subsistência, o seu trabalho. E também são donos de saberes, conhecimentos adquiridos nessa lida diária, construídos a partir desta relação dos seus povos com o seu território. Aqui também eu destaco algo que foi comentado no vídeo. Os povos e comunidades tradicionais também são guardiões da biodiversidade do cerrado. E também transmitem seus saberes de geração em geração. Vocês observem estas imagens, são conhecimentos, é uma cultura que é transmitida especialmente de geração em geração, certo? E mas existem algumas diferenças entre essas culturas e entre esses povos? Vamos pensar um pouquinho juntos. Olhem só, possuem denominações diferentes, eles se reconhecem de formas diferentes, possuem culturas e conhecimentos próprios. Então nós temos os quilombolas que se reconhecem como tal, que tem uma história, os extrativistas, os ribeirinhos, os indígenas, os gerazeiros e os caboclos, por exemplo. Então eles têm denominações, se reconhecem como tais e têm culturas próprias. Agora eu quero ler com você um poema. Vamos lá? Acompanhem comigo. Este poema é do Luiz Perequê. Observem a letra do poema. O povo que planta e pesca, canta, dança, faz festa no seu pedaço de chão. Abastece a sua mesa, agradece a natureza em qualquer religião. Seu lugar, seu oratório. Tirar o seu território é calar a tradição. Quantas informações interessantes nós temos aqui neste poema. Vamos agora compreender algumas das palavras que aparecem neste poema? Vamos lá. Por exemplo, oratório. O que será que é oratório? O seu lugar, o seu pedaço de chão é seu oratório. O que será que isso significa? Vamos lá? Olhem só. Oratório, espaço reservado para oração, para agradecer. Interessante. E território? Tirar o seu território é calar a tradição, diz este poema. Vamos entender o que é território? Vamos lá. Quando uma pessoa, um grupo ou uma organização exerce um domínio ou um poder sobre uma determinada área, ela passa a ser o seu território. Então, esses povos tradicionais que têm um domínio sobre esses espaços, chamam esses espaços de territórios. Vamos continuar? Tradição. Vamos observar aqui. Tradição. O que significa tradição? Costume transmitido de geração a geração, ou aquilo que se faz por hábito. Então, tirar o território destas comunidades e povos é calar a sua tradição, o quanto isto é sério e precisamos pensar sobre isso.
Agora, na sequência, a professora traz uma atividade para fazermos juntos. Vamos lá? Observem aqui. Temos aqui duas imagens. Aqui nós temos caiçaras pescando. Observem, que também são grupos de comunidades e povos tradicionais. Estão observando esta pesca? Observem bem, duas imagens, uma mais atual, outra mais antiga, preto e branco, mas realizando uma mesma atividade. Eu pergunto para vocês, quais conhecimentos você acredita que sejam necessários para a realização desta técnica de pesca? Será que há necessidade de ter conhecimentos para realizar essa técnica de pesca? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Agora você pensa e registra no seu caderno. Alguns minutinhos.
Então, crianças, conseguiram pensar em quais conhecimentos são necessários para realizar esta atividade? Será que são necessários conhecimentos? O que vocês acham? Sim? Se você respondeu sim, você está certo. São necessários vários conhecimentos, que são, inclusive, passados de geração para geração. Aí entra a tradição, os saberes que são transmitidos de geração para geração. Observem aqui no slide seguinte. Olhem só, aqui esta atividade, que parece muito simples, ela é praticada há muito tempo. Observem aqui uma explicação. É a prática mais tradicional da região do litoral paranaense. Mas todo o litoral do Brasil também desenvolve essa prática, crianças. Ela utiliza a rede de emalhe, em que uma das pontas permanece na praia, enquanto a outra é levada por uma canoa a remo ou motor para cercar o cardume e depois a rede é puxada para a praia. Viram só, crianças? Então, há que se ter conhecimento sobre a dinâmica da natureza, a dinâmica do mar, do oceano, sobre a dinâmica, o ciclo dos peixes. Então, são conhecimentos necessários para realizar, vamos voltar aqui, para realizar este tipo de pesca, sim. E quando falamos sobre a importância desses saberes e dessa cultura transmitida, estamos falando sobre isso, certo? Agora, crianças, olhem só o que a professora tem aqui no estúdio. Vocês estão observando? Olha que bacana! Todos esses utensílios aqui, essas cestarias, foram emprestadas pela professora Silmara, para a professora Juscelia mostrar para vocês, porque nós vamos falar desse tipo de material. Olhem aqui no slide, observem que nós temos aqui uma atividade extrativa acontecendo. Aqui nós observamos que o açaí está sendo retirado da natureza, está sendo organizado em cestos ou balaios muito parecidos com esses que a professora tem aqui. Então é um utensílio muito necessário para as atividades extrativas. Olha que interessante. Na sequência eu mostro outra imagem para vocês. Aqui nós temos a representação dessas imagens mostrando os povos indígenas também produzindo este tipo de cestaria. Estão observando? A indígena produzindo a cestaria ali ao lado e outra fotografia com vários cestos prontos também. Cestos ou balaios, certo, crianças? Observaram? E aqui também balaios quilombolas. Vejam bem como que eles são, as características que eles têm. Aqui, como vocês podem observar, são balaios indígenas. Comentei com vocês? Olhem só, de vários tamanhos. Como eu já havia comentado, este artesanato é muitas vezes utilizado para melhorar a renda de várias comunidades, que depois de produzirem todos esse artesanato, vai até as cidades para realizar a venda e assim complementam a sua renda. Mas dentro das comunidades, eles não são vendidos, eles são utilizados no seu dia a dia, para o transporte de seus produtos, para que eles sejam armazenados, enfim, no seu uso diário. E todas essas populações que eu acabei de mostrar para vocês utilizam esses utensílios, certo? Vamos observar aqui no próximo slide, porque eu trago uma questão para vocês. Observem os balaios da imagem. Cada um diferente um do outro, um ali balaios quilombolas, outros balaios indígenas. Observem todo o grafismo, os desenhos desse balaio e ao lado balaios sendo utilizados por extrativistas para armazenar os seus produtos, certo? Agora eu pergunto para vocês, como será que eles foram produzidos? Vamos pensar um pouquinho? Como será que esses balaios são produzidos? Que material que eles utilizam para produzir esses balaios? Como será que eles colorem esses balaios? Como a gente pode observar ali no balaio da imagem ao meio. Observem. Mesmo aqui, olhem só, próximo à professora tem balaios coloridos, enfim. Vamos pensar um pouquinho? Pensem um pouquinho e me respondam. E eu já volto.
Então, conseguiram imaginar como são produzidos esses balaios? Sim? Vamos observar aqui. Olhem só. Os balaios são produzidos com palmeiras, como a do açaí, babaçu, tucum, palhas e cipós, encontrados na natureza. Então, dependendo dos materiais que a natureza oferta naquela comunidade, ela produz os seus cestos, os seus balaios. Certo, crianças? Até o tingimento desses balaios também são realizados a partir de elementos da natureza. Por exemplo, o preto é produzido a partir do jenipapo, o vermelho do urucum, o amarelo do açafrão. Enfim, todos materiais retirados da natureza. Olhem só que interessante e como são criativos, certo? Agora, por falar em balaio, eu me lembrei de uma música que também recebe esse nome. Você conhece essa música? Vamos observar aqui comigo? Olhem lá no slide. A música é uma cantiga popular chamada balaio. Vamos agora acompanhar a letra da música, porque já já nós vamos cantar esta música com a professora Thaís. Vamos observar aqui? Vamos lá. Olhem lá que a professora vai ler com vocês. Acredito que muitos de vocês já conhecem esta cantiga popular. Diz o seguinte, olhem a seta lá indicando a estrofe que eu vou ler. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, para andar de pendurado na cintura de você. Balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão. Eu queria ser balaio na colheita da mandioca, para andar de pendurado na cintura da chinoca. Depois temos o refrão novamente, certo? E para finalizar, ó, o refrão novamente, balaio, meu bem, balaio sinhá, e assim por diante. E para finalizar, olha a última estrofe. Mandei fazer balaio nas barbas do camarão. Balaio saiu pequeno,
não quero balaio não. Viram que interessante, crianças? Vocês conhecem esta canção popular? Agora, crianças, nós vamos acompanhar esta canção popular com a professora Thaís Schaffer. A professora Thaís é professora de musicalização e também musicoterapeuta e vai contar um pouquinho para nós sobre a história da música balaio, enfim, vai trazer algumas curiosidades. Vamos acompanhar? Vamos lá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís, sou professora de musicalização e musicoterapeuta e hoje eu trouxe para vocês uma música que é muito conhecida no Brasil inteiro. É uma música tradicional, uma canção que se chama balaio. Balaio, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma espécie de cesto para colocar roupa, entre outras coisas. E é bastante usado tanto lá no Nordeste do Brasil, como também na região Sul. E essa música ficou com esse nome porque balaio, lembram as saias das prendas lá do Rio Grande do Sul. É por isso que balaio se tornou uma canção dançada em quadrilha lá na tradição gaúcha. Espero que vocês gostem e cantem comigo. Para acompanhar essa música, eu vou tocar este instrumento aqui. Esse aqui é o ukulele, um instrumento de cordas. E aí, canta comigo? Se você quer conhecer um pouco da dança balaio, ela funciona mais ou menos como uma quadrilha. Ou seja, são feitos 2 círculos, um de homens e outro de mulheres. Os homens ficam do lado de fora e as mulheres ficam no círculo de dentro. E assim acontecem, além dos rodeios, de saias, também um sapateado, que é muito tradicional nas músicas, nas danças gaúchas. E aí, além de cantar, também vai querer dançar? Fique à vontade! Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, pra andar dependurado na cintura de você. Balaio, meu bem, balaio, sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, a bota costura no chão. Balaio, meu bem, balaio, sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, a bota costura no chão. Eu queria ser balaio na colheita da mandioca, pra andar dependurado na cintura da chinoca. Balaio, meu bem, balaio, sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, a bota costura no chão. Balaio, meu bem, balaio, sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, a bota costura no chão. Eu mandei fazer balaio das barbas do camarão. Balaio saiu pequeno, não quero balaio não. Balaio, meu bem, balaio, sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, a bota costura no chão. Balaio, meu bem, balaio, sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, a bota costura no chão. Então, acompanharam a música? Que legal, não é verdade? Professora Thaís, obrigada por sua participação. Deixou nossa aula animada e muito especial. Viram, crianças, quantos aprendizados? Como a nossa cultura é rica, diferente, cheia de elementos de todas as demais culturas?
Muito bem. Agora, a professora Dircélia traz uma atividade para vocês. Vamos observar? Olhem só. Eu quero que você elabore um cartaz sobre a relação entre os povos tradicionais e a natureza. Então, crianças, é algo que vocês podem fazer, não precisa fazer numa cartolina, não é isso. Podem pegar uma folha de sulfite, se tiverem, ou pode ser no seu próprio caderno. Vamos elaborar um cartaz mostrando o que aprendemos nessas aulas, falando sobre os povos tradicionais, falando um pouquinho sobre a sua relação com a natureza. Você pode usar imagens, desenhos ou mesmo colagens. Você pode escrever palavras e frases, certo? Então, alguns minutinhos para vocês registrarem a atividade. Então, crianças, conseguiram registrar a atividade? Vocês usem a criatividade para representar os povos e as comunidades tradicionais na sequência após a aula, tudo bem? Então, agora vamos fazer a nossa revisão? Sobre o que falamos hoje, olhem só! Nós hoje reconhecemos o modo de vida de povos e comunidades tradicionais. Fizemos também as nossas atividades, certo? Agora a professora Dircélia se despede, deixa um super beijo para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!